Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será sucessão ecológica. Então, pessoal, eu trago aqui para os senhores um conceito de sucessão. Então, aqui, como nós podemos perceber, esse conceito diz o seguinte: que sucessão é a colonização de um ambiente por novas comunidades biológicas e as mudanças ao longo do tempo nelas. Então, é um conceito bem tradicional de sucessão ecológica, pessoal. Portanto, nós temos que nesse conceito a colonização de uma área por seres vivos e as diversas transformações que ocorrem ao longo do tempo na comunidade constituem essa sucessão ecológica, pessoal. Então, pessoal, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, na qual vocês podem observar a atividade vulcânica em uma ilha. É importante lembrar que quando esse evento natural ocorre, geralmente os seres vivos desse local, eles acabam morrendo e também ocorre uma grande diminuição, portanto, da biodiversidade. Então, exemplos como vulcanismo provocam grandes transformações no ambiente, pessoal. Mas depois de um certo tempo, às vezes vários anos, você tem aí a ocupação desse terreno, que foi destruído pela ação das forças da natureza, e aí você nota, a presença de vegetais e também de animais ocupando novamente essa área que antes havia sido destruída. Então, um bom exemplo disso aconteceu em 1883, pessoal, em que cerca de 75% de uma ilha chamada de Krakatoa, que fica na Indonésia, acabou sendo destruída por causa de uma erupção vulcânica, pessoal. E as populações de todos os seres vivos da ilha foram dizimadas. Observe só que fato incrível, pessoal. Então, essa foi considerada a pior erupção vulcânica da história. É importante lembrar que atualmente ainda existem muitos vulcões ativos ao redor do mundo, como nós podemos observar aqui nessa imagem, pessoal. E aqui no canto direito do vídeo de vocês, nós podemos observar a ilha de Hakata, pessoal. Ela está nessa foto, sendo feito esse registro em 2011, pessoal. E essa ilha aí, ela foi destruída pela erupção vulcânica, em Krakatoa, no ano de 1883. Então você observe que de lá para cá, daquele cenário, em que a lava, por exemplo, aqui nessa imagem, destruiu o território, você já observa aqui nessa outra imagem, por exemplo, de uma outra ilha, que também sofreu ação de vulcanismo, você observa a vegetação e também você observa a presença de outros seres vivos que passaram a ocupar esse território que antes havia sido destruído. Então aí você observa uma ideia que nós podemos transmitir de como ocorre a sucessão ecológica, pessoal. Então, de fato, isso é bem interessante, porque ao longo do tempo ocorre essa colonização de um ambiente por novas comunidades biológicas, pessoal. Ok? Então, com relação à questão da sucessão ecológica, é possível destacar o seguinte, que existe a sucessão primária. E o que seria a sucessão primária? É a sucessão que ocorre em uma região totalmente desabitada, nesse caso aqui sem vida, pessoal, sem animais, sem vegetais,
por exemplo, onde as condições de clima e de solo são pouco favoráveis ao estabelecimento de seres vivos, pessoal. Então, isso é muito importante que se diga, ok? Então, essa sucessão primária, ela ocorre, por exemplo, em terrenos cobertos por lava, como nós podemos observar aqui, olha, nessa imagem que você observa, né, que não existe a presença aqui, olha, de seres vivos, como, por exemplo, animais e vegetais, pessoal. E também até mesmo em locais como eu posso destacar aqui, olha, dunas de areia em formação, em que também você não observa aí a presença de seres vivos, como é o caso aí dos vegetais e dos animais, pessoal. Ok? Então, portanto, essas áreas aqui seriam áreas totalmente desabitadas, pelo menos aqui com relação à questão aí de seres vivos, como animais e vegetais, pessoal. Então, isso é importante que se diga. Então, as primeiras espécies a se instalarem em um ambiente sem vida, nós temos aqui, olha, como é o caso dos lynx, por exemplo, são chamadas espécies pioneiras. Então, por exemplo, pessoal, na superfície de uma rocha, né, que seria, por exemplo, um ambiente que não teria animais e vegetais, né, um ambiente sem vida, nós temos aí a ocupação, por exemplo, dessa rocha por espécies pioneiras. E um bom exemplo de uma espécie pioneira seriam os lynx, pessoal. Então aqui nós observamos, né, inicialmente lynx em uma rocha, ok? Aqui nós temos os lynx. Lembrando, pessoal, que os lynx são uma associação entre algas e fungos, pessoal. Então aqui nós podemos observar, né, os lynx representando essas espécies pioneiras. Por que pioneiras? Porque vão ser as primeiras espécies a ocupar, né, esse ambiente que antes era desprovido de vida, pessoal. E aqui depois, né, nós temos a presença de outras espécies, né, que vão chegar, como por exemplo aqui, olha, presença de musgos, pessoal, como vocês estão podendo estar aqui observando, né? Então os musgos, eles vão começar a ocupar o ambiente depois da presença dos lynx, por exemplo. E os musgos, né, são vegetais de maior porte, quando nós passamos a comparar esses seres vivos com esses primeiros seres vivos aqui, pessoal. Ok? E em seguida, nós temos a presença de outros seres vivos de maior porte no mesmo local, nesse caso aqui, na mesma rocha, pessoal. Como é o caso da presença de bromélias, ok? E outras plantas maiores, pessoal. Então você observa aí que com o tempo nós temos uma sucessão ecológica primária, pessoal, porque gradativamente nós vamos tendo um número maior de espécies que vão ocupando aquele local que antes não era ocupado por seres vivos, pessoal. Então isso aí acaba caracterizando a sucessão primária. Uma outra coisa importante que se comente é o seguinte, que o conjunto de espécies pioneiras, pessoal, que eu vou destacar aqui para vocês no detalhe, que coloniza o ambiente, forma o que nós chamamos de comunidade pioneira, pessoal. Isso é bem interessante de ser comentado. Assim, aos poucos, a comunidade pioneira ela modifica as condições iniciais da região para permitir que outras espécies possam ocupar esse local, como espécies de seres vivos maiores, como é o caso aqui dessa terceira imagem, né, que nós podemos observar vegetais de maior porte, quando comparados, por exemplo, com os musgos, né, que são vegetais de menor porte, pessoal. Ok? Lembrando que as espécies que vivem
interage em uma área constitui uma comunidade ecológica, pessoal. Então, esse aqui é o nosso conceito de comunidade, pessoal. Portanto, as comunidades são as populações das espécies que vivem no mesmo local. Então, aqui só a título, de relembrar alguns conceitos que foram trabalhados, com relação aos níveis de organização em ecologia. Nós temos aqui, olha, o indivíduo, que é um representante aí da sua espécie. Aqui nós temos a população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Lembrando que existem vários conceitos de espécie, e um dos conceitos de espécie é o conceito biológico, que fala que os indivíduos da mesma espécie possuem a capacidade de se reproduzirem entre si e gerarem descendentes férteis, ok? E aqui mais em cima nós temos a comunidade, pessoal, que é justamente esse conjunto aí de populações, pessoal, que vivem em um determinado local. Então, durante aí a sucessão ecológica, nós temos que as comunidades, elas vão ocupando um determinado local e ao longo do tempo elas também vão sofrendo transformações, pessoal, ok? E aqui só continuando um pouco mais os níveis de organização e ecologia, nós temos ainda aqui, olha, o conceito de ecossistema, que já foi trabalhado, mas lembrando que um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os organismos vivos e os componentes abióticos do meio, como é o caso dos fatores físico-químicos, os componentes do ar, como é o caso do oxigênio, do CO2, a água, a radiação, entre outros, pessoal. E aqui, por último, a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, pessoal. Ok? Aqui eu trago para os senhores um outro conceito muito importante em ecologia, que é o conceito de sucessão ecológica secundária. Então, diferente da sucessão ecológica primária, na sucessão secundária, pessoal, nós temos o seguinte, que é a sucessão que ocorre em locais já habitados. Lembrando que na sucessão primária, o local ele ainda não é habitado. Já na sucessão secundária, esse local ele já é habitado, ok? Então, continuando, cujo equilíbrio foi rompido por alguma mudança ambiental, pessoal, causada ou não pelo ser humano. Então, portanto, a sucessão secundária ela pode ocorrer em matas destruídas por incêndios, lagos que secaram ou à beira de estradas, pessoal. Nesses locais, a vegetação ela foi parcialmente ou mesmo completamente removida, mas o solo não foi destruído e ainda persistem sementes, Por exemplo, então aqui eu trago para vocês, algumas imagens para exemplificar o caso da sucessão secundária. Então aqui nós temos, pessoal, a mesma área do Pantanal. Lembrando que o Pantanal é um dos biomas brasileiros. Então aqui nós podemos observar nessa área, que um incêndio destruiu aqui essa vegetação, sobretudo a que estava sobre o solo, nesse local bem aqui. Então aí você observa que houve uma mudança ambiental, pessoal. Então, boa parte desses seres vivos que estavam aqui nessa área, eles foram para outro local ou eles morreram devido à ação do fogo. Isso aí é algo que infelizmente acontece, pessoal, em alguns biomas brasileiros, especialmente no caso dos incêndios, quando eles acabam destruindo grandes áreas. E em grande parte desses incêndios, eles são causados pela ação do ser humano, pessoal. Então aqui nós temos essa área, após o incêndio, e essa mesma área aqui, pessoal, alguns meses depois.
Então aqui você observa, né, que a vegetação rasteira, né, no caso aqui, por exemplo, as gramíneas, elas cresceram novamente. Você observa a recuperação de algumas árvores. Então aqui você observa um caso de sucessão secundária, pessoal, porque antes havia seres vivos no local, aí aconteceu algum evento, né, que causa uma mudança ambiental, mas depois os seres vivos conseguiram ocupar novamente esse local. Então por isso que se fala em sucessão secundária, pessoal, ok? Portanto, o processo de sucessão secundária pode demorar muito tempo também, pessoal, como é o caso aqui de alguns meses, ou às vezes, pessoal, vários anos, como eu posso citar em alguns estudos, né, que apontam que pelo menos 70 anos são necessários para que uma floresta desmatada para uso agrícola recupere o nível de nitrogênio do solo, pessoal. Lembrando que o nitrogênio ele é importante para o desenvolvimento dos vegetais, ok? E, mesmo assim, com apenas cerca de 70% da biomassa original, pessoal, e com uma vegetação menos diversificada. Ou seja, quando uma área ela sofre a ação, por exemplo, de uma queimada, mesmo que depois de vários anos parte daquela vegetação seja recuperada, a biodiversidade ela não é a mesma, pessoal. Daí a importância de se preservar os recursos naturais. E aqui eu trago para os senhores um outro conceito muito importante, que é o conceito de comunidade clímax. Então, o que seria essa comunidade clímax? É a comunidade do estágio final de sucessão, pessoal, em que a biodiversidade, a biomassa e as condições microclimáticas tendem a se estabilizar ao longo do tempo. Portanto, seria uma comunidade relativamente estável, pessoal, em equilíbrio com o ambiente físico. Então, isso é muito importante ressaltar. Portanto, há também a expressão comunidade madura, né? Ao invés de comunidade clímax, ok? Em relação ao fato da estabilidade, né, ser relativa e poderá mesmo nunca ser alcançada se ocorrerem alterações frequentes no ambiente, pessoal, como por exemplo queimadas, furacões ou outros eventos naturais ou causados pela ação humana. E aqui, pessoal, eu trago para vocês um exemplo de comunidade clímax que foi atingida em um evento de sucessão secundária, pessoal, ok? Então aqui você observa uma área de campo, né? Então nós temos aqui, olha, a presença de capim aqui no solo e aqui nós temos o período, né, em anos. Então você observa, cara, primeiro ano, segundo ano, entre 4 a 25 anos. Observe só o tempo que demora para essa sucessão ecológica ocorrer, pessoal. Nesse caso aqui, uma sucessão secundária. Por que secundária? Porque ela está ocorrendo em uma área em que já existiam seres vivos. E aí, olha, entre 25 a 100 anos, pessoal, para você ter árvores maiores. E aqui, olha, entre 100 a 200 anos para você ter árvores assim, que são árvores bem grandes, né? Para você ter aí árvores que vão garantir as condições necessárias para o estabelecimento de uma comunidade clímax. E aí, pessoal, depois de mais de 200 anos, é que você vai ter aí uma floresta de clímax, né? Como vocês podem observar aí na imagem. Portanto, pessoal, em geral, ao longo da sucessão ecológica, ocorre um aumento da biomassa total, né? Quantidade de matéria orgânica na comunidade, como vocês podem estar observando. Também se observa inicialmente um aumento progressivo da biodiversidade, pois novas espécies chegam
e novos nichos ecológicos são explorados e as teias alimentares tornam-se mais complexas também, pessoal. Então isso é bem interessante. Mas é importante ressaltar, pessoal, que esse aumento da diversidade ela é apenas uma tendência e não ocorre em todos os tipos de sucessão, pessoal. Ok? Então isso é muito importante que seja comentado também. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigado pela atenção.